também pela vida do meu querido irmão Evandro, né? Glória a Deus, e sua esposa, irmã Fernanda, por intermédio deles, a gente, eles fizeram essa ponte de estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus também pelos pastores dessa linda congregação. Eu sei que a minha pastora, né? Cadê o pastor? Ali, glória a Deus, Deus abençoe, amém? Louva a Deus pela vida dos pastores. Que Deus continue abençoando essa igreja. Estou aqui com a minha esposa e temos 3 filhos, a Edinardo e o Eduardo. O mais velho não pôde estar aqui, mas está o Edinardo e o Eduardo, amém? Amém. A maioria da família é pregadores, viu, irmão? Apesar do pregador mirim, está ali o Eduardo. Missionário Eduardo pode ver, né? É gente de senhora, a pastora, né? Se for culto de jovem, o mais velho. Glória a Deus! Nós louvamos a Deus por isso, né? Me sinto muito honrado, muito feliz por estar aqui. A primeira vez que me senti com a minha esposa, muito honrado da maneira que vocês recebem a gente, com essa alegria, né? Vocês estão de parabéns. Que Deus continue abençoando a comunidade cristã Reuel, né? Reuel significa amigo de Deus, né? Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor esta noite? Eu prometo entregar tudo que Deus colocou no meu coração, né? Tem até que olhar no culto, né? Aquele irmão disse que até não bebeu, mas pode ter vigília hoje, né? Aleluia, glória a Deus. Quem gosta de vigília aqui? Aleluia. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus Cristo essa noite. Salmo de número 37. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 4. Glória a Deus. Salmo de número 37, do versículo 1 ao versículo 4. Enquanto você vai procurando aí, encontrando, eu quero falar para vocês sobre o trabalho que Deus tem nos dado. O Senhor tem nos entregado um canal no YouTube. E o nosso foco ali é levar as boas novas. Então, cada semana nós temos uma série, um conselho de Deus, uma palavra pastoral, o programa Vivendo com Sabedoria. E aquele irmão que depois quiser se inscrever no nosso canal, está toda semana sendo abençoado, o pastor Edvan Souza, você pode se inscrever lá. E aos sábados eu faço com a minha esposa, todos os sábados às 10 da noite, a gente faz o programa Clamor pela Família no nosso canal. É um trabalho voltado para a família. Hoje, quantas famílias estão sendo atingidas, né, irmãos? Não só lá fora, às vezes, como dentro também das igrejas, né? Então, nós precisamos rever isso. Aleluia. A igreja, ela vai bem quando a família vai bem. O Senhor falou para Noé, após construir a arca: Noé, reconheço que tu és um homem justo, né? Então, agora entra na arca sozinho, ou foi? Não, né? Entra na arca tu e a tua família. Então Deus quer que você entre na arca que é Jesus com toda a sua família. Nós não vamos deixar ninguém de fora, amém? Aplaude Jesus aqueles que puderem. Vamos ver a palavra do Senhor. Fala-nos assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Nós vamos repetir o versículo 4 no 3. 1, 2, 3, todos. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Em nome de Jesus. Que versículo lindo, maravilhoso, né? Uma palavra onde o salmista Davi, após escrever, né, aqui o Salmo, ele traz essa palavra tão linda para todos nós. Uma palavra onde o salmista Davi, ele externa a sua gratidão a Deus por tudo que Deus fez na sua vida, né?
Um jovem de uma família tão simples que era Davi. E Deus escolheu o menor da casa para ser o rei de Israel. Glória a Deus. Nós podemos ver na Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, da maneira em que Deus trabalha diferente do homem, né? Até o profeta Samuel, quando chegou na casa do seu pai Jessé, que era para escolher a rei, eles viam aqueles homens fortes, bonitos, que eram irmãos de Davi, e ele dizia: eis aí o ungido do Senhor. Quantas vezes a gente se engana pela aparência, né? Porque às vezes eu vou começar a entregar aqui o que Deus mandar. Amém, igreja? Amém. Posso ficar à vontade para entregar o que Deus mandar? Glória a Deus. Amém? Amém. Então às vezes nós nos enganamos pela aparência. Porque alguém canta bem, porque alguém prega bem, porque alguém tem muito conhecimento bíblico. Só que Deus conhece o coração. E Deus disse: Samuel, não é nenhum desses aí. Todos foram reprovados por Deus, mas foram aprovados pelo profeta. A questão, irmão, não é você ser aprovado pelos homens, é ser aprovado por Deus. Eu quero ser aprovado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ali veio Davi, o menor. Aleluia. E Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, no meio da sua família, e muitos vão ver onde Deus vai te colocar. Deus escolheu você dentre a sua família para ser um porta-voz, para ser um mensageiro, para ser como José, para prover, quem sabe, o sustento para a tua família. Quem sabe esse ano ainda Deus vai te dar projetos, vai te dar uma empresa. Pega essa palavra, meu irmão. O Senhor vai te abençoar na área financeira, para tu abençoar a tua família. Aleluia. Queridos, após essa introdução, eu quero entrar na mensagem essa noite. Eu coloquei aqui 7 pontos. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero trazer essa noite uma mensagem com o seguinte tema: quer ser próspero, tenha um relacionamento com Deus. Quantos aqui querem ser prósperos? Amém? Eu quero. Só que para nós sermos prósperos, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E ter um relacionamento com Deus, irmãos, é ser obediente a Deus. Não tem como ter um relacionamento com Deus sem obedecer a Deus. O momento em que Jonas, o profeta, Deus fala com ele e diz: olha, Jonas, levanta-te e vai para Nínive. E aí ele ouve a voz do Senhor, porque ele tinha um relacionamento com Deus, só que ele vai para outro lugar. Deus mandou ele para um canto, ele vai para outro. Então ter relacionamento, irmãos, não é apenas ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus? Deus brada, Deus fala conosco, mas muitas vezes não queremos obedecer a voz do Senhor. Porque obedecer a voz de Deus exige renúncia. Diga comigo: obedecer a voz de Deus exige renúncia. Pastor, então me fala aí. A Bíblia diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vi aqueles meninos louvando aqui com essa adoração tão linda, mas eles pagam preço para isso. Além do ensaio que eles têm que ensaiar, eles precisam buscar a Deus para não ficar só no louvor, mas ter unção, né? E isso é importante, irmão. A unção não se adquire com dinheiro. A unção não se adquire, irmãos, de qualquer maneira. A unção custa um preço, sim ou não? Sim. Para ter unção você precisa ter renúncias na sua vida. Aí por isso diz: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo quer viver em mim, meu irmão, não apenas no culto. O Senhor quer viver em você lá na empresa. O Senhor quer viver em você dentro do ônibus. O Senhor quer viver com você onde quer que você vai. O Espírito Santo quer andar com você. Aleluia. Eu não sei você, mas quantas vezes, irmãos,
eu saía de Bela Cruz para ir ganhar o pão em Jericoacoara, e fomos fazer a obra missionária ali no interior de Bela Cruz, após deixar emprego, casa e tudo, irmão, foi algo assim. E eu me lembro quantas vezes eu saía ali de moto ali, pegava aquela chuva forte, até Jericoacoara, e ali eu sentia a presença de Deus, falando com Deus, chorando, glorificando ao Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência com Deus, de dirigir o carro aqui, e de repente do nada você bota um louvor e começa a falar línguas estranhas, e a unção desce, e você entra no mistério, aleluia. Irmãos, coisa boa é andar com Deus, Aleluia. ande com Deus, aleluia. Então, irmãos, ter um relacionamento com Deus, nós vamos falar sobre esse assunto essa noite, aleluia. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre cuidado com suas escolhas. Precisamos ter muito cuidado com nossas escolhas. O que falta muitas das vezes, irmãos, no meio do povo de Deus, é o discernimento espiritual, né? Muitas vezes a gente quer, às vezes, agir por emoção e tomarmos decisão sem falar com Deus. É o tempo de Deus você sair desse emprego, ou não é? É o tempo de Deus você mudar de bairro, ou não é? É o tempo de Deus você sair da sua congregação. Tem gente que diz, pastor, estou saindo da igreja, porque Deus falou comigo, e às vezes não é, irmão. E quantas vezes muitos têm feito isso, e às vezes a família acaba se destruindo, porque em vez de vir adorar a Deus, olha para o defeito do A, olha para o defeito do B. Nós viemos para cá adorar e bendizer o Cordeiro de Deus. Esse é o objetivo dos adoradores. Se entrarmos aqui, irmãos, para reparar defeito no A ou no B, ninguém vai sentir presença de Deus, porque o primeiro que tem defeito é eu. Então nós temos que vir para cá adorar o Cordeiro de Deus. Na hora da oração, meu irmão, levanta a mão, levanta as duas mãos. O importante é você adorar o Senhor por tudo que Ele já tem feito por você. Glória a Deus. Então cuidado com suas escolhas. Vou precisar agora da ajuda do nosso irmão para colocar aí para a gente acompanhar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 19. Aleluia. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, esse versículo é muito forte. Nós não podemos esperar em Cristo só para essa vida. Eu vou para a igreja porque o Senhor vai me dar uma empresa. Eu vou para a igreja porque isso vai acontecer ou aquilo vai acontecer. Deus sim vai fazer muitas coisas na nossa vida, mas está escrito buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A prioridade é o reino de Deus. Se esperarmos em Cristo só para essa vida, irmão, nós seremos os mais miseráveis dentre os homens. Então a prioridade é Cristo, a prioridade é o Senhor. O que adianta, irmão, estar trocando de carro todo ano, estar trocando de casa, aleluia, mas não ter tempo para buscar o Senhor, não ter tempo para reunir tua família, para vir para a igreja, porque o mundo lá fora é uma loucura. E muitas vezes a gente se acaba se afogando em dívidas, às vezes até desnecessária. E aí, como a gente faz a dívida, tem que pagar, e às vezes estamos tão carregados que às vezes não temos tempo para buscar o Senhor. Mas a prioridade é Deus, a prioridade é o Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não vai deixar faltar nada para mim nem para você, mas a prioridade é Deus. Eu trabalhava ali no Cais do Porto, irmão, e ali à noite, quem fosse para a noite, no turno da noite, ganharia mais. Só que na época eu era diácono da igreja, e eu pensava nos trabalhos em que eu dirigia na casa do Senhor. E se eu fosse trabalhar à noite, não ia ter como eu ter tempo para estar exercendo as funções na casa do Senhor.
Então, ali, irmãos, eu não ia. Alguém dizia: olha, Edivan, você está aqui há mais tempo, vai para a noite, você ganha mais, você vai ter mais dinheiro. Eu que dizia: não, vou ficar aqui mesmo, né? Então, irmãos, suas escolhas, elas trarão mudanças no seu futuro, no seu destino. Aleluia. Então, antes de tomar qualquer decisão, consulte o Senhor, ore a Deus. E é muito importante, irmãos, já que estamos em um congresso de homens, falarmos aqui do papel do homem. Porque às vezes achar que homem na família é decidir tudo sozinho, e não é. A Bíblia diz que serão dois, uma só carne. Então, irmãos, quando eu fui fazer a obra do Senhor pela cruz, eu conversei com a minha esposa e nós chegamos a uma concordância. Aí nós fomos em concordância, porque aonde a concordância, Deus está presente. Aleluia. Então, quer ser abençoado em tudo que você vai fazer? Chame sua esposa, vamos orar ambos os dois juntos para tomar qualquer decisão. Pergunte por quê? Cadê o povo? Pergunte por quê? Por quê? Porque se um errar, erra os dois. Aí a mulher não vai passar na cara do marido. Olha aí, você tomou uma decisão sozinha, tem nada a ver nesse negócio não, viu? Né? Mas se for os dois, pois nós dois que tomamos a decisão, né? Então, irmãos, é isso. Servir a Deus, irmãos, é algo maravilhoso. Só que às vezes nós, seres humanos, complicamos. Sim ou não? Sim. Às vezes a gente complica. Se eu coloco um casal lá no jardim, tudo direitinho, dá ordem a eles, como eles deveriam fazer, aí a Eva vai tomar decisão sozinha. Ela deveria, se ela tivesse perguntado ao marido: e aí, a gente vai comer esse fruto ou não? O negócio estava bem diferente, né? Mas ela tomou a decisão sozinha, e depois ainda acabou dando para o marido. E aí, então, nós homens, né, vamos sempre ter concordância com nossas esposas, se queremos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que vamos fazer, né? Amém? Alguém está entendendo aqui a mensagem? Diga amém. Amém. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto: ser próspero é ter uma família abençoada por Deus. Esse ponto aqui é forte, viu? Ser próspero não é apenas ser dono do mercantil, né? Ter carros importados. E a família? E a família? Não, pastor, ser próspero é ser um pregador cheio de unção e ter agenda todo dia. E a família? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro para Cristo e perder a minha alma ou a minha família? Vamos lá, vamos para um versículo bíblico, né? Para a gente entender. 1 Timóteo 5,8. Vamos lá. 1 Timóteo 5,8. Vamos ler comigo no 3? Vamos lá. 1, 2, 3. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é o que eu, pastor, acho. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus para a igreja do Senhor, sim ou não? Sim. Então está aqui, meus irmãos, para nós. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, congresso dos homens, você tem cuidado da sua família, meu irmão? Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e agora vai assumir um compromisso, assumir sua esposa, só que depois vai surgir filhos. Você vai ter a responsabilidade de ser o provedor do teu lar. Enquanto a irmã vai estar ali também hoje trabalhando os dois, né? Mas a irmã, ela no trabalho, vai estar cuidando da casa, de manter a casa em ordem, para quando o marido chegar, tá tudo limpinho, comida feita, os meninos arrumados, aquele corre-corre que só elas dão conta, que nós homens não damos conta. Irmão, se eu fosse para trocar, né? Para minha esposa trabalhar, eu ficar em casa dando conta de tudo, eu não, meu filho, deixa eu ir mesmo. Porque é muita coisa, irmão.
A mulher, enquanto está fazendo a comida aqui, está fazendo outra coisa aqui, é um suco, e já é uma coisa, e outra irmã, se vira no 7. Coisa que às vezes nós homens não sabemos. Quando está aqui, tem um menino já vai buscar no colégio, já é tudo marcado. É tudo programado, irmão. Porque se atrasar 1 minuto, não pode atrasar, é tudo, né, ali programado. Então, irmãos, nós homens temos essa responsabilidade de cuidar da nossa família, né? De cuidar dos nossos filhos. O diabo, ele anda destruindo famílias, mas é porque muitos têm dado lugar. O que Deus pede de nós, irmãos, é vigilância. Primeiro vigiai e depois orai. Então vigie, meu irmão. Vigie quem você bota dentro da sua casa, né? Nós não podemos colocar dentro da nossa casa qualquer tipo de pessoa, irmão. Aleluia. Tem que ter um discernimento espiritual. Quantos casos acontecem? Esses dias aconteceu, uma minha esposa sabe. Triste, né? A pessoa colocou alguém dentro de casa, confiança, quando pensa não, levou o marido dela. É um negócio muito sério. É importante sim ter amigos que nos levam para intimidade com Deus, amigos que nos levam a aproximar-se de Deus, dizer, olha, Deus é contigo, meu irmão, nessa família, luta pela tua família, o Senhor é contigo, meu irmão, busca o Senhor. A gente tem que se aproximar de pessoas para aproximar nós de Deus. São esses tipos de pessoas que a gente tem que se aproximar, igual a amizade de Davi com Jonatas. Havia perseguição contra Davi, mas Jonatas estava lá. Deus é contigo, Davi. Meu pai está te perseguindo porque ele não entende, mas Deus é contigo. Eu já entendi que Deus é contigo. Eu estou aqui para te ajudar. Conta comigo, Davi. Foi assim ou não foi? E lá na frente Davi reconheceu isso, quando ele usou de misericórdia para com Mefibosete, filho de Jonatas. Então temos que ter muito cuidado, irmão. Cuidarmos da nossa família. Aleluia. Priorize sua família. Assuma seu compromisso como o provedor do lar. O período da pandemia, como foi triste, né? Aleluia. A gente que mora ali hoje eu estou morando em Itaitinga. A gente acabou de vir de Itaitinga para cá, né? Mas nós temos nossa residência na Praia do Futuro. A gente trabalha ali na praia, mas na pandemia, tudo fechado, né? Imagina a situação difícil. Eu me lembro ali que teve um dos dias que eu peguei um camarão, que eu trabalho com camarão, e ali a praia sem ninguém, eu peguei o camarão e falei para minha esposa que vamos orar. Eu vou aqui, o que eu consigo fazer aqui. Eu peguei o ônibus e desci lá no centro de Fortaleza, ali em frente ao Mercado Central, já estava perto já ali as feirinhas ali. Eu desci ali com os camarão ali e saí oferecendo, e as pessoas tudo comprando roupa, né? E chegou um homem para mim e disse assim, rapaz, aqui é difícil o senhor vender isso aí. Fosse na praia, né? Mas aqui as pessoas mal estão conseguindo comprar quem tinha para o almoço. E ali após eu oferecer muito, persistir ali, e eu saía dali andando com destino à beira-mar. Meio dia em ponto eu estava passando a pé no aterro da praia de Iracema, olhando para o céu, sem ter medido nenhuma poção, e dizendo, glória ao teu nome, Senhor, bendita ao Senhor. E saí com destino à beira-mar, nada, peguei a Palmite 52, desci lá no Chico do Caranguejo, ainda dei por lá nada, voltei para casa com as pernas, acho que eu passei quase 3 dias doente das pernas, acho que eu não andei mais. Eu cheguei em casa, minha esposa olhou para mim e eu disse assim, filha, cheguei em paz, graças a Deus, né? E ela me deu um abraço e fez o que a gente tinha para comer. Não vendi nada, mas glorifiquei o nome do Senhor. E ela viu que tem um homem dentro de casa, um provedor, que mesmo sem ter feito nada, saiu para guerrear. Então, homem, seja o provedor do seu lar. Aleluia. Se fechar uma porta aqui, saia vendendo din-din, saia vendendo picolé, mas vai prover, seja o homem da sua casa. Sua esposa, seus filhos têm que olhar para você e ver um provedor dentro do seu lar. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos aqui para mais um ponto. Hoje vai ser assim,
calminho, mas Deus está falando conosco, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para o terceiro ponto. Seja íntimo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Vamos para essa referência bíblica. Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago 4,8 nos fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, irmãos, nós precisamos se chegar a Deus. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus, irmãos, é nós fazermos a nossa parte e não só esperar de Deus. Porque Deus está no lugar dele ali para ser adorado. Agora Ele espera de nós. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí Ele vai estar na terra. Aí vai haver prosperidade. Mas nós precisamos ter uma intimidade com Deus. O Senhor tinha 12 discípulos, mas tinha 3: Pedro, Tiago e João, que eram mais íntimos do Senhor. E em um momento difícil, que o Senhor viu que naquela noite ele seria preso, após a Santa Ceia, ele reúne seus discípulos e ele vai ali para o Getsemane. E ali, meus irmãos, ele vai orar. E naquele momento ali estava com ele Pedro, Tiago e João. É muito bom no momento, irmãos, às vezes que a gente passa, que todos nós temos, às vezes, aquele momento de dificuldade, você poder contar com alguém, contar com um amigo verdadeiro, que você possa às vezes se abrir, desabafar, contar às vezes algo que está perturbando a sua mente, mas para contar para o homem de Deus, para uma mulher de Deus. Irmãos, teve uma época aí, não sei se vocês recordam, não sei se 2014, que de vez em quando a gente via pastores se suicidando. Não era verdade? Né? Então o pastor Marcos Feliciano falou também naquela época de um amigo que ele tinha, que terminou o culto, pregou um sermão maravilhoso, e quando foi com uma semana ou com 2, tirou a vida. E ele ficou, só Deus sabia o que se passava na cabeça daquela pessoa, mas que talvez não contou nada para ninguém, não desabafou com ninguém. E aí a mente explode, porque às vezes você está passando algo de mal, que está escrito lá em Efésios, e você está no culto, mas só não sabe o que você está passando na mente. Os bombardeios que o diabo vem botando na tua mente. E aí o irmão não sabe. Então é importante, irmão, a gente ter pessoas íntimas, que a gente conta e não vai falar aquilo que temos para terceiros, mas que vai orar por nós, que vai dizer: olha, eu estou contigo, meu irmão. A gente vai junto, aleluia. E Deus vai restaurar a sua casa, a sua família, a sua vida, aleluia. E aí a pessoa vai saber que tem alguém que está contando com ela. Nós vamos se levantar, irmão, para ajudar uns aos outros, aleluia. Amém, igreja? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o quarto ponto. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que nós sejamos prósperos, sim ou não? Sim. Deus quer que nós comemos o melhor dessa terra, sim ou não? Sim. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos semear. Só a colheita é para quem semeia. Então precisamos semear. Jeremias capítulo de número 29, versículo 11. Vamos para essa referência bíblica. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus é de paz ou de mal? De paz, para nos fazer prosperar. Deus quer o melhor para a minha família, Deus quer o melhor para você. Agora a gente precisa semear. Precisamos, irmãos, fazer a nossa parte, aleluia. Não tem como sermos prósperos se não cumprirmos o nosso papel como servo de Deus. Como Deus
prosperar se a gente não abençoa a obra do Senhor? Se muitas vezes na hora do ofertório fechamos a mão. Aleluia! Então, irmãos, é dando que se recebe. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você usa de generosidade com alguém, alguém lá na frente vai usar para você também. Quando você vê alguém passando necessidade, você chama sua esposa e diz: filha, olha, tem um irmão da igreja, está passando isso, vamos no mercantil, vamos fazer uma feira. E aí você vai lá visitar o irmão, e você vai naquela feira e ora pelo irmão. Que não adianta só o irmão estar lá precisando, sofreu um acidente, alguma coisa está precisando, aí a pessoa vai só orar pelo irmão, vai resolver alguma coisa? A barriga dele ele vai comer alguma coisa? A oração é bom, mas nós precisamos fazer também a nossa parte. Amém, meus irmãos? Se colocar no lugar do nosso próximo, que poderia ser você, que estivesse ali. Por isso que a Bíblia nos fala para amar o nosso próximo como nós. Foi isso que aconteceu na parábola do bom samaritano. Quando a Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. O primeiro erro aí foi descer de Jerusalém para Jericó, né? Era ter ficado em Jerusalém, a cidade da adoração. Mas quando ele saiu dali, foi apanhado por salteadores, espancaram aquele homem e deixaram ele meio morto. E ali passou 3 pessoas por aquele caminho. Passou o sacerdote, passou o levita, olharam para aquele homem e não fizeram nada. Mas a Bíblia diz que viu ali um samaritano, viu aquele homem caído, e foi lá e socorreu, e levou com estalagem e disse: cuida desse homem, e se gastares ainda mais uma coisa, pode gastar, coloca aí meu nome, porque eu quero ver ele curado, eu quero ver ele com saúde, e quando eu voltar eu pago, mas cuida desse homem. Esse é o papel da igreja. Aleluia. É nós usarmos de misericórdia. Esse dia eu estive ministrando na igreja, eu falei sobre a parábola do bom samaritano, e depois falei um pouquinho também sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que o filho mais novo saiu de casa e desperdiçou tudo. Ele errou? Sim. Mas a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. E ali, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como empregado. E ele saiu dali. O que acontece, irmãos, que o pai o recebe, o pai faz uma festa. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que o pai não foi atrás dele. Foi atrás dele? Não foi. Porque tem coisa, irmãos, que nós temos que saber o que é que nós queremos, né? Tem coisa que a gente tem que decidir o que queremos. E ele não quis mais continuar no erro. E ele disse: eu vou voltar. Porque se o pai talvez fosse atrás dele, ele retornaria para lá de novo. Mas ele mesmo tomou a decisão de retornar. O pai o recebeu. O interessante, irmão, que o outro irmão que ele tinha, quando viu o que aconteceu, ficou indignado. Foi ou não foi? E não queria nem entrar em casa. O que está acontecendo aí? Que movimento de festa é essa aí? Que eu não fui notificado. E um servo falou: tu não está sabendo da nova? O seu irmão voltou. Quem sabe ele disse assim: mas aí, como é que ele está? Voltou com dinheiro? Voltou pobre, sem nada, parecendo um mendigo. Sério? E o que o papai fez? Deu roupas para ele. Tem gente que não suporta, irmão, ver ninguém sendo abençoado, né? Fica indignado quando vê alguém sendo abençoado, porque parece que tem gente que gosta de ver o outro em derrota, em miséria. Mas o pai ali chega para o filho e diz: ó filho, tudo que eu tenho é teu.
tudo que eu tenho é teu, mas esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. Aleluia! Nós temos que usar de misericórdia quando alguém, não importa o que caiu, não importa o que fez, se chegou na casa do Senhor, vamos abraçar e dizer: meu irmão, o Senhor vai te levantar mais uma vez, aleluia, e fazer festa. Aleluia. Muitas vezes alguém, quando cai, está lá fora, irmãos, às vezes não vem com tanta vergonha de como ele vai entrar dentro, de ver caras olhando para ele, quem sabe apontando. Aleluia. Então, irmãos, precisamos cumprir aquilo que Deus tem nos entregado, que é sermos verdadeiros. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Vamos para o quinto ponto, estamos já encerrando. Não desperdice o convite de Deus. Muitas pessoas que às vezes têm desperdiçado o convite de Deus. Deus tem feito um convite. Aleluia. Muitas vezes as pessoas têm desperdiçado a oportunidade. Quantas oportunidades Deus às vezes tem dado e muito tem desperdiçado. Mas que não venhamos desperdiçar as oportunidades que Deus tem nos dado. Aleluia. Vamos para essa referência bíblica, Isaías 55, do versículo 1 ao 3. Isaías capítulo 55, do versículo 1 ao 3. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Palavras lindas, irmão. Olha a maneira que Deus trata, irmãos, a gente. Irmãos, é tão lindo ler Provérbios, aleluia. É muito bom ler Provérbios. Se você ainda não leu o livro de Provérbios todo, convido você a ler. Provérbios são 31 capítulos. E você pode escolher para cada dia ler um capítulo. Dia 1 leu o capítulo 1, dia 2 leu o capítulo 2. A gente vai ver da maneira, irmãos, em que o pai trata o filho, que é o melhor para o filho. Assim é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele quer o melhor para nós, irmãos. Porque que muitas vezes o Senhor às vezes fecha portas. Muitas vezes o Senhor, aleluia, cria situações. É tudo para o nosso bem. E às vezes a gente não entende, porque certas vezes a gente passa por certas coisas e não entende. A gente aqui que é pai, quem é pai aqui? Mãe, levanta a mão. Né? A gente não corrige nossos filhos porque nós queremos o mal dele. A gente corrige nossos filhos porque nós queremos o bem dos nossos filhos. A gente coloca nossos filhos de castigo porque nós queremos o bem dos nossos filhos. Assim é Deus. A Bíblia diz: se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Porque quem é filho aceita a correção do Pai. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala da tua maneira, Senhor. Me corrige, Senhor. Aleluia. Então, se somos filhos, nós devemos atendermos o conselho do Senhor. Aleluia. O Senhor quer o melhor para mim. O Senhor quer o melhor para você. Agora precisamos atender o convite do Senhor. Quando Ele diz a palavra dele: vinde a mim, Ele faz o convite. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviar. Todos nós estávamos cansados, sobrecarregados do pecado. Cada um aqui tem um testemunho para contar.
E o Senhor nos tirou de lá. E hoje estamos aqui porque alguém semeou o evangelho de boas novas para nós. Então não se cale, meu irmão. Use suas redes sociais para transmitir a palavra do Senhor. Pregue a tempo e a fora de tempo. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite se aproxima. Você jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vive para o Senhor, faz para o Senhor, porque um dia alguém fez por você, e por isso é que eu e você estamos aqui. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sexto ponto, nós vamos falar agora sobre seja perdoado por Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João. Vamos ver aqui no telão, né? Contar. 1 João capítulo 1 e versículo 9, na epístola. Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segredo está aqui, irmãos, em confessar para o Senhor. O segredo está em nós sermos sinceros com o Senhor. Aleluia. Essa noite aqui, não sei se tem alguém aqui que está com o coração preocupado. Essa noite o Senhor vai visitar teu coração. Tu vai sair daqui essa noite, irmãos, aleluia, diferente, porque a brisa do Espírito Santo está sobre esse lugar. Aleluia, bendito seja. Você vai dizer: que comida maravilhosa é essa que o Senhor está me alimentando, Deus. Porque não é minha, eu não tenho aqui nada. Se o Senhor me usar, não sai nada. Aleluia. Havia, irmãos, assim, só uma história para vocês verem. Havia dois irmãos, um menino e uma menina, adolescentes. E a mãe deles criava ali um animalzinho. E de repente o menino pegou ali um estilingue e apontou ali. E não sei se era uma galinha ou um pato. Eu sei que ele brincando atirou e matou. Brincando. E ali a irmã viu. E ele ali pegou ali, cavou um buraco ali, enterrou para a mãe saber. E a irmã foi lá. E disse: olha, eu vou contar para a mamãe. O menino com medo de apanhar: não conta não. Eu não vou contar. Toda vez que a mamãe mandar lavar a louça, tu vai dizer que quer lavar a louça. E ali chantageou o menino. E toda vez que a mãe dizia: fulana, a louça. A menina: não, mamãe, deixa eu lavar, eu quero lavar a louça. E aí, e a mãe não vê coisa que muitas vezes o pai não vê, a mãe vê, né? A mãe começou a perceber algo diferente, né? O comportamento do menino, tudo ele estava fazendo, e a menina lá. E a menina dizia: olha, cuidado, senão eu volto para a mamãe, viu? Ele: não, pode deixar, eu vou lá. Só que uma hora a mãe olhou para o menino e chamou o menino: disse: vem aqui na mamãe, o que está acontecendo? Conta para a mamãe. Ele com aquela carinha: a mamãe quer ouvir, seja sincero com a mamãe. A mamãe não vai me bater não. Se você for verdadeiro, a mamãe não vai não. E aí ele: olha mãe, é que sabe aquele animalzinho que a senhora estava criando? Eu sem querer, mãe, atirei o estilingue e matei. E aí a minha irmã viu. E aí, para ela não mandar para a senhora apanhar, ela mandou eu fazer as coisas. E a mãe disse: agora abraça a mamãe, porque você está perdoado. E aí quando a menina, sem saber de nada, a mãe dizia: fulana vai lavar a louça. E ela dizia para o irmão: olha a louça. Ele dizia: eu já confessei para a mamãe. O que a gente aprende aqui, irmãos? Não deixe o diabo ficar acusando sua mente. Não deixe o diabo ficar acusando tua mente de pecados ocultos. Confessa para o Senhor e liberta a sua mente. Viva em paz com Deus. Aleluia. Aleluia. Deus quer que nós vivemos em paz com Deus, meus irmãos. O diabo é um acusador. Que essa noite nós vamos dizer: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Martinho Lutero estava sendo acusado pelo inimigo.
tinha escrevido uma lista de pecados e falha de Martinho Lutero. O Espírito Santo veio nele, soprou no ouvido dele e falou: fala para o inimigo que ele pode escrever algo aí nessa lista. Martinho Lutero olhou e disse: Satanás, pode escrever mais uma coisa aí que está esquecendo. Não, já escrevi todos os teus pecados. Não, coloca aí: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aleluia. Nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrarmos, meus irmãos, aqui no ponto de número 7, Deus quer realizar coisas grandes na sua vida. Quem crê que Deus quer realizar coisas grandes na sua vida? Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que vem coisas grandes por aí. Eu profetizo que Deus vai abrir portas grandes para pessoas aqui nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ver essa referência aqui, Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. É coisas grandes ou é coisas pequenas? É coisas grandes, mas nós precisamos clamar. No meio do clamor nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então que você venha, meu irmão, clamar com fé, que você venha perseverar, porque Deus fará coisas grandes na sua vida. Que você, mãe, venha ministrar a bênção do Senhor sobre os seus filhos, porque Deus irá fazer coisas grandes na vida dos seus filhos. Provérbios 14, primeiro, a mulher sábia edifica a casa, porque ela tem o poder, aleluia, de edificar a casa, através das palavras, através da imposição de mão. Às vezes quando eu vou trabalhar, eu digo assim: filha, ora por mim. Eu me sinto tão maravilhado. Eu me ajoelho às vezes e ela vem, põe as mãos sobre mim e ministra a bênção. Senhor, aqui está teu servo que vai trabalhar, prospera ele. Porque às vezes eu vou trabalhar, às vezes tão tarde, tão desanimado, tanta coisa. Eu oro por mim, aquela oração, meu irmão, eu vou tão abençoado, eu vou assim tão carregado daquela energia positiva. Então toda vez que seu marido for sair, antes de sair, ministra uma palavra de bênção para teu marido. Meu filho, você vai ter um trabalho de hoje abençoado, no nome de Jesus Cristo. Diga até para nós, o Senhor vai, esse ainda vai te levar de cargo na empresa. Ministra a bênção para teu marido. Filho, nós vamos trocar de carro, ministra a bênção para tua casa. Ministra a bênção sobre teus filhos. Você tem o poder da escolha. Ou você vai ministrar a bênção ou a derrota. Eu escolho ministrar a bênção. Quem escolhe ministrar a bênção? Eu vou ministrar a bênção. Diga comigo: há poder nas minhas palavras. Há poder nas suas palavras. Que você tenha declarado, irmão, o melhor de Deus na sua casa, o melhor de Deus na tua igreja. Vamos declarar que esse ministério vai crescer. Vamos declarar que Deus vai levantar aqui pastores. Vamos levantar que aqui não tem vez para Satanás. Que essa obra é levantada por Deus. Vamos declarar que grandes coisas iam parar nesse congresso. É só o começo, porque ano que vem tem mais. Aleluia. E quem está no controle aqui é Deus. Aleluia. Essa obra está sendo guiada por Deus. Lá vai, show de cantar a poder nas nossas palavras. Deus leva o profeta no meio dos vales de ossos secos. Poderão reviver esses ossos. E ele olha ali e diz assim: Senhor, tu sabes. Tem coisa que nós olhamos e vamos olhar humano, né? E a gente fica igual Pedro, pescando a noite toda sem nada. Quando o Senhor faz o convite para ele retornar, ele diz: Senhor, sobre tua palavra eu irei. De tanto tentar, de tanto ver as coisas dando errado, portas fechadas, mas nós servimos o Deus do impossível, igreja. Nós servimos o Deus
profetizo o vento soprando sobre esta igreja. Eu profetizo o vento soprando sobre os homens desta igreja. Eu profetizo o vento soprando sobre as crianças, sobre os músicos, os levitas. Eu profetizo o vento soprando. Sinta o vento do Espírito Santo entrando na tua casa, no teu casamento, na tua mente, no teu trabalho. Receba o vento do Espírito. Aleluia. Quem pode ficar em pé? Fica de pé, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar aqui em nome de Jesus, só os irmãos que vão louvar, mas os demais homens, venham aqui para o altar. Quero fazer uma oração. Os que vão louvar, pode louvar, mas os restantes, venham para cá. Eu quero ministrar uma bênção aqui, encerramento da festa. Você meu irmão, vem para cá. Você que é homem, você que é jovem também, pode vir. Aleluia, adolescente, vem para cá. Deus pegou Moisés pequenininho e fez ele um grande líder na nação de Israel. Aleluia, Deus pegou Davi, o menino, e fez o rei de Israel. Aleluia, vamos ministrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloca a sua mão sobre o seu coração, no momento de orar. Aleluia, você vai nesse momento, aleluia. Você vai orar ao Senhor. E você vai agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem feito na sua vida. E nesse momento de oração você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me para esta geração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, nessa linda festa.